A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, que satisfação estarmos aqui gravando a nossa quarta aula. E hoje o tópico vai ser obreiro e suas atividades. É um tópico muito importante, nós vamos abranger ele no geral e depois nós vamos estar especificando conforme cada ministério que existem e precisam ser exercitados e precisam ser desenvolvidos dentro da nossa comunidade. Tá bom? Agradecer já a cada um que orou, que intercedeu por nós. Tivemos aí praticamente 10 dias, né, passando mal na unha da Covid, mas Deus foi maior e misericordioso, alcançou a nós. Tanto eu quanto a pastora Leila já estamos bem melhor. Ficou ainda um pouquinho, né, de algum desconforto, mas o desconforto maior já foi completamente eliminado, tá? Só agradecer a Deus e a oração dos irmãos, né? E lembrá-los que nós precisamos realizar a última aula de inteligência emocional. Eu gostaria que todos vocês pudessem participar. Então, vocês vão me dizer o horário do final de semana que vocês podem estar participando dessa aula, para a gente conseguir um número maior de pessoas, de participantes. Eu tenho certeza, você que não participou, que você vai gostar muito dessa aula. Ela é bastante instrutiva e pode te auxiliar poderosamente no exercício do seu ministério. São as nossas aulas extras, tá bom? Agradecer também a pastora Vera, a pastora Devaldo, né, que mandaram mensagens no privado, e eu agradeço muito, né, a oração de vocês. Eu creio que se não fosse a oração de todos aí, né, com certeza eu não teria tanto resultado positivo com relação à recuperação dessa Covid, tanto eu quanto a pastora Leila, tá bom? Que Deus abençoe ricamente esse ministério profícuo, abençoado, próspero. E que Deus continue guardando a vida de vocês. Se Deus quiser, no dia 6 agora de abril, estaremos juntos aí no culto de Santa Ceia para a gente dar glória a Deus junto. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Vamos aqui então na nossa aula de hoje. Tá? Nós havíamos parado, nós havíamos concluído, né? Uma parte que eu dei bastante atenção, a imagem do corredor, o mensageiro sem mensagem, Nadab e Abiú, que foram aqueles filhos do pastor Arão, que utilizaram fogo estranho nos rituais de adoração e de ministração na casa de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero que você entenda algo da parte de Deus, muito importante para o seu ministério pessoal, crescimento do seu ministério pessoal. E o que eu quero colocar aqui? A importância de você ter uma formação, a importância de você ter sido formado, a importância de você ter sido aprovado primeiro. Então, se eu tenho uma formação, eu tenho um currículo, eu tenho algumas coisas que eu preciso saber, que eu preciso conhecer antes de exercer aquilo que eu pretendo, né? Vamos pegar aqui alguém que quer ser médico. Por que médico? Porque, na verdade, médico, ele é médico do corpo físico, e pastor, obreiro, são médicos do corpo espiritual, da alma, né? São coisas, aparentemente, parece que é distante, mas são muito próximos em si. Então, se eu souber pouca medicina, é bem provável que eu nem exerça a minha função de médico. Mas se eu souber pouca teologia, vocês vão ver um problema seríssimo aqui nessa questão da pouca teologia,
nós vamos estar abrindo portas para o achismo, abrindo porta para muitas coisas que, na verdade, não tem nada a ver, porque eu não estudei, porque eu não aprendi, porque eu não fui ensinado. E eu quero usar isso dentro do território da igreja, né? Dentro do território eclesiástico. Isso que é importante, a gente também saber pouca medicina é perigoso e saber pouca teologia também é perigoso. Nós estamos entrando numa fase, num período, né, que é apostasia, né? E são tantas sutilezas, o diabo é sutil, né? O diabo vem com sutileza, com coisas sutis que você fala, mas eu nem atentava a isso. É porque muitos se enredarão por esses caminhos. Muitos procurarão o caminho mais fácil, o mais espaçoso, o mais compensatório e não o verdadeiro caminho. Eu estou falando a vocês que antes de vocês serem obreiros na casa do Senhor, ou que já estejam obreiros na casa do Senhor, que o principal seja a sua salvação. Não adianta ganhar o mundo inteiro e estar sujeito a perder a sua salvação. Sim, existem duas linhas, calvinismo e arminianismo. O calvinismo diz que a pessoa não perde a salvação. Já o arminianismo, sim, a pessoa perde. E nessa perspectiva, muitas pessoas estão correndo risco de perder a sua vida. Nós temos um número indescritíveis de versículo que diz assim: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então existe um corpo de versículos que diz assim: sim, eu posso perder a minha salvação. Porque salvação, ela é um ato de fé, é um ato de escolha, e muitas vezes você não vai entender, você vai receber muitas coisas por fé. Você não precisa entender, você precisa crer. Tá? Quem crer e for batizado será salvo. Nem sempre o crer, ele vem a partir de um entendimento. Eu vou ser claro para vocês aqui. 5 pães, 2 peixinhos alimentaram aproximadamente 15 mil pessoas. Consegue explicar isso? Você consegue entender isso? Mistério não se explica e nem se entende. Amém? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Então nós estamos aqui e a conversa sobre o obreiro e suas atividades. Lá em 2 Timóteo 2,15, olha, antes de começar isso, eu quero ler com vocês Timóteo 2,15. Olha só, que fantástico. Que fantástico, olha aqui. Timóteo 2,15. Obreiro aprovado. Procura, olha só, apresentar-te a Deus. Procura, olha, vou me apresentar a Deus, mas antes de me apresentar a Deus, eu preciso estar aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Quer dizer, eu tenho um passado, se eu cometi já alguma coisa, eu abandonei. Eu tenho testemunhos de presente de pessoas que podem atestar a minha idoneidade, que podem atestar a minha moral. E a outra coisa, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A palavra da verdade é a Bíblia Sagrada. Às vezes lemos esse versículo, olha só, que versículo fantástico. Lemos esse versículo e às vezes achamos que nós podemos começar algo, podemos iniciar algo, podemos fazer algo
simplesmente porque eu conheci meia dúzia de versículos. Mas olha a importância desse versículo. Olha só a importância desse versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ora, se eu tenho que estar aprovado, significa que eu estudei, significa que eu fui um bom aluno, significa que eu consegui as notas necessárias, significa que alguém disse assim, olha, eu aprovo. Fulano está aprovado. Fulano já demonstrou capacidade, já demonstrou, né, capacidade moral, capacidade espiritual e capacidade intelectual. Já mostrou isso. Capacidade moral, capacidade espiritual e capacidade intelectual. Agora, dá uma olhada para você ver como que está a questão das denominações e seus obreiros. Eu falo que o maior erro das denominações é esquecer que o discipulado é essencial. Como você vai ensinar algo que você não aprendeu? É importante que você seja aprovado nessas matérias, né? Nós estamos aqui no curso, né? E não é um curso de capacitação, de formação de obreiro, em que você vai ser questionado durante as aulas, o seu chamado, né? Para que você corrija, para que você busque. Então, o obreiro aprovado, ele gosta, além de ter uma vida moral e espiritual, ele tem também uma vida intelectual. Ele ama a escola dominical, ele ama ler, ele ama estudar, tem curso, ele participa, tem curso, ele faz, ele ajuda os outros, ele colabora com o crescimento dos outros. Isso é o obreiro aprovado. Ele é aprovado pelo pastor dele, pelo líder, ele é aprovado pela comunidade e principalmente pela família. Teve uma vez, eu indiquei um obreiro para assumir uma congregação. Mas eu não indiquei porque simplesmente eu era só amigo dele. Ou porque eu gostava dele. Eu sou muito capaz de fazer essa distinção e eu preciso tirar a emoção das particularidades para a razão do meu papel como líder, como pastor, como descobridor de talentos e muito mais. Afinal, foram mais de 23 anos dentro de sala de aula, formando crianças, adolescentes, adultos, tanto dos níveis fundamentais, médio e superior, né? Então a gente precisa ter essa capacidade técnica de utilizar a razão. Mas quando eu manifestei o meu desejo de indicar o referido obreiro que hoje é pastor para a glória do Senhor, a mãezinha dele disse assim, Pastor Jânio, pensa num homem bravo. Ai, ai, ai. Quer ver, nós vamos separar alguém? Nós precisamos conversar com a família. Conversar com a mulher, conversar com o filho, conversar com a mãe, conversar com pais que forem vivos, etc. Ela me disse com tanta simplicidade, Pastor Jânio, ele é muito bravo. Ele vai abater nas ovelhas. Ai, ai, ai. Eu falei, irmã, imagina como era Pedro, né? Tem muita gente que tem o espírito de Pedro, né? Bravo, puxa da espada. Mas a grande diferença é que Deus não vai olhar para as nossas aparências. Se fosse assim, nós não teríamos chance nenhuma. Tem aí uma pregadora herética aí das redes sociais,
porque não precisa, mas os irmãos vão ver. Essa pregadora herética, que não utiliza a Bíblia para pautar, depois ela se envolveu com um monte de escândalo, de problema aí, né? Mas ela afirmou que ser gordinho significa ser crente carnal. Que os crentes espiritual, eles eram magros de boa aparência, né? E isso leva a gente a pensar, baseado em quê? Qual profundidade, em qual versículo, em qual capítulo, em qual livro da Bíblia ela se baseou-se para falar aquilo, né? Que os crentinhos magros são mais espiritual do que os gordos. Se fosse assim, já estava já com mais de meia perna lá para o outro lado, né? Mas não é assim, meu. Deus olha o nosso coração. A vez está lá com um corpo perfeito para ir para a praia, para colocar o biquíni, mas a alma está pronta para o inferno, né? Isso que nós devemos nos orientar. E hoje tem muita gente preocupada com a beleza externa, né? Com a beleza pessoal. Isso virou moeda de troca nesse mundo, nesse sistema, né? Hoje a pessoa com aparência melhor, ela consegue, né, os melhores empregos, né? Mas eu nem falo aqui o preço que paga para conseguir os melhores empregos. Tem os melhores casamentos, né? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo quer dizer para a pessoa assim, olha, preocupe mais com o seu corpo. Tem gente que acorda 5 horas para ir na tal academia. Se for por uma questão de saúde, de melhorar o condicionamento físico, mas se for com aquela intenção de colocar aquele vestido colado, né, para ir cantar na igreja, para ir se apresentar, para que as irmãs olhem, para que os irmãos pequem. E as irmãs também pecam também, tem irmã que peca, fala. Não faz isso, não. Que seus adornos não sejam o exterior, mas sejam o interior. Eu falei, nós estamos com um culto virtual da nossa célula, uma célula virtual que nós criamos aqui, toda segunda-feira, 19 horas do horário aqui de Mato Grosso do Sul, né? Eu compartilhei o meu link lá do Facebook, quem tiver os Facebook poderia estar lá assistindo, a pastora Vera já esteve lá conosco participando, né? O irmão Márcio também participou, né? E a gente só agradece a participação de vocês. Nós tivemos no último culto virtual mais de 500 visualizações. Pessoas que passam por ali rapidamente, mas em torno de umas 7 e poucas realmente ficaram mais de 15 minutos, 20 minutos acompanhando, né? E por que eu estou falando isso? É importante que a gente aprenda que nós não seremos julgados pelo nosso exterior, quantos quilos eu tenho. As nossas obras têm que ser boas. O obreiro, o cristão verdadeiro, ele é um homem ou uma mulher de boa. Então, olha a importância disso. Eu preciso ser aprovado. Infelizmente, as pessoas acham que não precisam. Eu falei aqui numa aula anterior, quem é que te enviou? Eu preciso ser enviado. Alguém precisa me dar autoridade espiritual para eu fazer. Isso é um princípio. Olha, se a igreja, nós não somos, se a igreja ela é uma entidade espiritual com poderes, é ela que delega os poderes. O ministério que delega os poderes.
Baseado em quê? Baseado no que o Espírito Santo nos conduz a pensar. Eu preciso, aí entra a fé, eu preciso crer que a igreja da qual eu faço parte, eu preciso crer, ter fé, que ela é uma legítima representante de Deus aqui na Terra, né? E se eu quero tirar todo o aspecto do CNPJ e das denominações, mas deixar só a igreja do primeiro século não tinha CNPJ. Por múltiplas razões, intenções, as pessoas foram criando CNPJ, criando igreja, algumas mais sérias, outras vergonhosas, né? Essas pessoas acharam que não precisavam ser aprovadas, mas precisamos sim, precisamos de aprovação, né? Moral, espiritual e intelectual. Vou ler novamente o versículo, só para a gente poder entender melhor. Olha só que coisa fantástica. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não muito distante, eu acredito que deve ter um ano e alguma coisa, alguém que abriu um ministério aqui na minha cidade teve que fechar. Eu parabenizei a atitude. Ele disse assim: pastor, eu fechei porque não tem quem prega na minha igreja. O ministério da palavra é, se não o principal ministério da igreja. Ele não pode ser negligenciado. Eu sei que aí, em Alto Taquari, o Espírito Santo está procurando alguém que vá se dedicar a esse ministério. E se dedicar ao ministério da palavra significa pesquisa, significa leitura, significa curso, significa capacitação. Nem todos vão exercer o ministério da palavra. Talvez você vai dizer assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com leitura, interpretação de texto, né? Mas você pode ser um excelente diácono, você pode ser um excelente cooperador, você pode ser um excelente ajudador e seu ministério ser profícuo. Eu já falei aqui em outras áreas, não é porque eu tenho capacitações, estou preparado, penso eu, mas eu sei que, eu já falei aqui e reconheci que meu conhecimento é superficial, porque com relação às coisas de Deus é uma profundidade inacessível, que as pessoas têm dificuldade de alcançar a profundidade do saber. Então eu reconheço, embora eu conheça um pouco, o meu conhecimento é superficial diante do que nós podemos explorar o universo do saber de Deus. Então não é por causa disso que eu posso ter mais galardão do que alguém que serve uma água no púlpito, ou do que alguém que ajuda na limpeza do templo, ou do que alguém que fique na intercessão. O meu galardão não vai ser maior. Lembra o que eu disse aqui? Os critérios é o tipo de serviço que eu presto. Qual a qualidade dele? Bem, qualidade é ouro, pastor Jânio. Opa! A recompensa será ouro. Não, pastor Jânio, a qualidade é prata. Opa! Eu estou desempenhando um serviço de qualidade prata, né? Então eu vou ser recompensado como qualidade prata. Opa! Espera aí, estou exercendo um serviço de qualidade de pedras preciosas. Vou ser recompensado igualmente. Presta atenção. Eu posso ser um pastor entregando um serviço na qualidade de pai. E na hora que vier o fogo, o que vai sobrar? Nada. Eu posso ser um zelador entregando um serviço qualidade de ouro. Eu vou receber ouro. Na verdade, a quem muito é confiado, muito lhe será
cobrado. Eu tenho essa consciência. Que se eu não passar o meu conhecimento adiante, eu vou ser cobrado. Se eu não pregar as coisas que precisam ser pregadas, serei cobrado por isso muito mais do que os outros. A responsabilidade é muito maior para quem Deus confia tesouro. Ele não quer que eu fique na minha casa sentado, né? Se bem que seria fantástico, né? Sentado, televisão do pastor Jânio, 65 polegadas, inteligência artificial, 4K, não tem não, tá só colocando aqui isso, uma simulação, né? Um ar-condicionado, né? Queria fazer o quê atrás das almas, né? Queria fazer o quê com a oração, descansar merecidamente, né? Eu não posso, sempre falei para ele, eu não posso esquecer quem eu sou e para que eu fui chamado. Tá? Eu não posso esquecer. E eu quero trazer para vocês uma reflexão aqui da seguinte maneira. Vocês sabem como que é chamado a casa de Deus? Vou te dar algumas opções. Casa de show. É? Casa de teatro. Opa, é legal o teatro, é uma ferramenta. Não é casa de teatro. Não é casa de show. Casa de entretenimento, né? É isso que é chamado. Bem que entretenimento, se for cristão, uma coisa boa, se for cristão. Se não for cristão, não pertence a nós. Última opção, casa de oração. É quando você vê, nós vamos falar sobre isso aqui, a liturgia só dá gente quando tem alguém especial, quando o cantor é especial, quando o pregador é especial, quando vai ter apresentação fantástica no dia dos pais, no dia das mães, no dia da mulher. Pensa no chá de mulher, quantas pessoas que vai, que é um desabafo, né, de um pastor que já teve essa experiência. Uma comemoração, né? Todo mundo lá. Embora sejam coisas boas, não é a missão, não é o objeto central. A minha casa será chamada casa de oração, aonde os meus filhos irão, buscarão a minha paz, me adorarão e eu falarei com eles. Reflita aí. Reflita sobre a liturgia, não só da igreja que vocês congregam, mas de todas as outras, para você ter uma visão melhor. Aqui não é punitivo, aqui não é condenativo, aqui é direção espiritual. Aí o pastor Jânio fazia campanha de oração na igreja. Campanha. 7 dias, 21 dias, 91 dias. Ou nunca entenderam que casa do Senhor é casa de oração? Alguém não explicou? Ou simplesmente insistem em se dobrar diante dos prazeres da obra da casa. E ela não vai querer deixar você jamais se atirar. Eu estou colocando isso porque eu preciso que cada obreiro entenda que a eficiência, o poder do seu ministério está ligado à quantidade de horas
que você dedica à oração. Amém? Pegou a visão aí? Continua orando. A casa de Deus é a casa de oração. Já pediu a chave para o seu pastor? Já foi orar ali? Por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, jejum, consagrou. Esse é o principal objetivo da casa de oração. Tá bem? Continuemos aqui. Então, os obreiros são servos escolhidos segundo critérios da palavra de Deus, consagrado pelo ministério da igreja, glória aqui, consagrado pelo ministério da igreja, mediante, é o tal obreiro aprovado, mediante prévia aprovação do mesmo. Infelizmente, quando você vê, o cara já é pastor. Do nada. E você vai ver pessoas dizer assim para você: vem aqui, você é o que lá, você é um companheiro, vem aqui, Deus me revelou que você tem. Olha só o perigo, Deus me revelou. Para, eu não vou falar isso aqui agora, não é o momento. Tem gente que acha que existe dom de revelação. Não existe dom de revelação. E tem critério para isso. Não significa que Deus não pode revelar através da sua palavra. A pessoa vai falar: não, vem para cá, se você vier para cá, eu vou te consagrar você. Meus amados irmãos, tem muitos obreiros, pastores consagrados que não passou nem na peneira de 2 Timóteo 2,15. Naquela peneira ele não passa na peneira moral, ele não passa na peneira espiritual, porque ele é carnal, ele não passa na peneira intelectual, porque não estudou, não foi formado, alguém não ensinou, ele não foi discipulado. Tem gente que acha que Jesus Cristo, os apóstolos não passaram pelo colégio de Cristo. E os próprios apóstolos depois formaram o primeiro colégio apostólico. Colegiado apostólico. O que é o colegiado? Pessoa com capacidade, idoneidade espiritual, moral, intelectual para avaliar o outro. Os pastores, eles precisam avaliar aquele que aspira o ministério em todas as áreas. E muitas vezes, por necessidade, um ou outro acaba sendo separado, porque acha que isso não tem nada a ver. Nós precisamos ser avaliados. Nós precisamos passar pelo crivo. É importante que você que é obreiro, você já pega 3 pilares aí. Moral. Moral em relação com como as pessoas te veem. Moral como as pessoas que te veem. Qual que é a sua conduta moral? Espiritual, a sua relação com Deus. Você tem que amar a oração, você tem que amar a palavra, você tem que amar o trabalho da igreja. Você já imaginou um médico que não gostasse do hospital? Ou que não gostasse nem dos pacientes? Você acredita que tem obreiro hoje lá prestando serviço de palha, que não gosta de ovelha, que não gosta que a ovelha liga, que não gosta que a ovelha chora, que não gosta de cuidar da ovelha, que não gosta de ir atrás da ovelha? Ué, qual que é a função dessa criatura lá? Então não entendeu. Eu não sei
que uma imagem que vocês poderiam trazer à memória de vocês, imagina um ídolo, um astro, seja de qualquer segmento, música, esporte, que possui inúmeros fãs. Aí os fãs querem se aproximar dele, ele trata mal. Aí os fãs querem fazer selfie com ele não deixa. Tem uma equipe de pessoas lá que não deixa nem se aproximar. Você acredita que tem muito obreiro que não gosta de pessoas? Gosta, muitas vezes, do dinheiro que recebe dessas denominações. Teve uma vez, eu ouvi um obreiro, não um obreiro qualquer, um pastor, não um pastor qualquer, um pastor muito conceituado, uma comunidade evangélica. Ele disse assim: eu não dou carona no meu carro para ninguém. E apareceu, já foi. Se fez obra de ouro, vai receber ouro. Se fez obra de prata, vai receber prata. É lógico que o pastor tem que tomar vários cuidados, nós vamos abordar aqui. Como que eu sou obreiro, eu vou dar carona para uma pessoa do sexo oposto sem a presença da minha mulher. O obreiro tem que andar junto com a sua esposa. Ou uma obreira vai dar uma carona para alguém de sexo oposto, algo dessa natureza, tal. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas eu falo para vocês, junto com a minha companheira, a pastora Leila, eu fico valente. Meu carro andava cheio de gente. Todo ano eu chegava de gastar aí, trocar 2 vezes amortecedor, parte do tal. E era uma alegria poder transportar os irmãos, andar com o carro cheio. E a gente fazia esse trabalho, essa obra tão abençoada. Muitas vezes as pessoas não fazem com medo de estragar o carro. Não vou colocar o meu carro naquele lugar, não vou colocar o meu carro em outro lugar. Não vou fazer isso. No meu carro, a pessoa tem que ter todo o direito. Mas eu queria dizer para você que o obreiro, antes de mais nada, ele é um homem público. Tanto para os que estão dentro da igreja, quanto para os que estão fora. Né? Por essa razão, a gente precisa continuadamente estar fazendo uma autorreflexão sobre nossas práticas. Nós mesmos. Lá em inteligência emocional, nós apontamos isso, a importância disso. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no rumo certo? Será que eu estou... Essa é a qualidade que Deus espera do meu serviço. A gente tem que se com autoconsciência, se conscientizar. Tá bom? Dando a sequência aqui, né? Precisa. A exemplo dos líderes, conforme preconiza a Bíblia, deve consagrar ao serviço dos santos, sendo bons cooperadores da obra,
suprindo as necessidades que surgirem em qualquer área da igreja que necessite atuação dos mesmos. Os obreiros serão submetidos a um período de experiência. Isso é bíblico, viu? Os obreiros serem submetidos a um período de experiência. Isso é perfeitamente bíblico. Tem que passar. E outra, se eu falar que obreiro tem que ser, vou usar uma expressão chamada pau para toda. Isso que eu falo que é importante que você aprenda em todas as etapas, cooperador, ministério diaconal, ministério presbiterial, ministério evangélico, até você chegar no ministério pastoral. O ministério pastoral tem que ser uma pessoa que seja completa. Para chegar até pastor, trabalhou com ovelhas pequenas, ovelhas adolescentes, ovelhas grandes, ovelhas idosas. Tem muita gente que fala assim, mas eu quero obreiro, eu não vou fazer aquilo. Se o seu pastor pedir para você alguma coisa, pastor, o senhor sabe que eu não tenho essa habilidade. Se o senhor quiser que eu faça. Sabe o que significa isso? É você estar disponível. Pastor, não sou a pessoa talvez mais capacitada, mas se o senhor confia que eu posso fazer, eu vou dar o meu melhor. Quando eu comecei, eu não sabia em qual área, em qual segmento Deus ia me usar mais. Então eu pedi tudo um pouco. E na verdade, eu tinha tantas outras vontades. Eu tinha tantas outras vontades de atuar em algumas áreas que depois eu percebi por mim mesmo que eu era melhor em outra. Naquela seria uma decepção. Eu não estaria entregando um trabalho padrão novo. Quem me ajuda a descobrir e redescobrir a minha função dentro da minha igreja local, do meu território local, é o trabalho e o Espírito Santo. Tá? Supervisionado por Deus, pelo meu líder, pelo meu pastor, que é a pessoa mais experiente que vai me orientar em determinados aspectos. Muito bem. Olha só. Qualidade de um obreiro. Vou aproveitar aqui. Qualidade de um obreiro. E dizer assim. Atos 6:3. Olha a orientação dos apóstolos. Escolhei os irmãos dentre vós. Olha, era a separação dos diáconos, dos 7 primeiros diáconos da igreja. Homens de boa reputação, conduta ilibada, moral ilibada, bem visto pela sociedade, homem cheio do Espírito Santo, ou seja, obreiro não carnal, e de sabedoria. Olha aqui os atributos intelectuais novamente, aos quais constituamos sobre esta necessidade. E que necessidade? Que necessidade seria essa? A distribuição dos alimentos na igreja. Ora,
Hoje nós temos na nossa cidade assistentes sociais que fornecem alimentos em todas as ajudas para as pessoas carentes. Mas na igreja, só para entregar os alimentos no período da perseguição, né, lá em Jerusalém, os irmãos, a necessidade da igreja de Jerusalém. Não era qualquer pessoa que tinha que fazer. 7 homens de moral, conduta, idoneidade, boa reputação. Todo mundo fala, não, fulano é um homem bom. Primeira qualidade. Segunda qualidade, cheio do Espírito Santo. Homens não carnais. Terceira qualificação para aqueles 7 diáconos, sabedoria, conhecimento, capacidade intelectual. Eu vou contar uma experiência, eu já não. Teve um dia eu congregava como membro, participava de uma congregação como membro. E o pastor anterior da congregação, ele disse para mim, pastor Jânio, fica responsável pela escola dominical. Eu falei, opa, minha área, educação, né? Trocou-se de pastor. E o pastor falou assim, olha, eu estou fazendo grandes mudanças aqui na congregação. Eu queria dizer que o senhor agradeceu o trabalho que o senhor fez na escola dominical. Só para você ter uma ideia. Nós tínhamos 32 pessoas que congregavam na congregação. Dessas 32 pessoas, 27 eram alunos assíduos da escola dominical. Ou seja, a igreja, praticamente 100% da igreja, daquela comunidade, frequentava a escola dominical. Mas aquele pastor que assumiu o campo, precisava fazer algumas mudanças importantes, e ele falou assim, olha, eu vou colocar outras pessoas responsáveis pela escola dominical, não vai ser o senhor. Algum problema? Eu falei, não. Eu estou aqui é para ajudar. Nada mais. Qual foi a justificativa? Você sabe por quê? Ele falou, às vezes o senhor fala, o senhor ensina e as pessoas não entendem. Mas os meus alunos entendiam. Porque ele já estava comigo já há muito tempo. Em vez de eu regredir o aluno, eu quero trazer ele mais perto de mim intelectualmente. Muitas vezes, talvez, você vai assistir uma aula que vai precisar assistir ela 2, 3 vezes. Mas eu quero trazer você mais perto, é crescimento intelectual. Você sabe quem foi dar a primeira aula lá, depois que eu deixei a responsabilidade da escola dominical? Aliás, fui substituído. Ele viu um professor. Eu não chamava professor de fora, era eu mesmo que ministrava as aulas, compartilhava, dialogava, né? Ele chamou um cooperador. Amém, cooperador? Esquizofrênico. Pastor, o que o senhor falou? Esquizofrênico, tomava remédio controlado. Para ministrar uma aula numa escola dominical.
quero colocar com isso? Hoje existem muitas pessoas erradas, no lugar errado, pessoa certa no lugar errado. E quem perde com isso é a igreja. Cadê o aperfeiçoamento dos santos se eu talvez pegue, né, o meu jogador mais qualificado, tiro ele de cena para colocar um sem qualificação nenhuma, vai perder. É lógico que eu não me incomodei com aquilo. Se você quer exercer o ministério da palavra, eu quero dizer para você que não é para amador. O amador não aguenta. Mas eu orei tanto a Deus. Eu pedi tanto a Deus que Deus me desse condição. Que não deixasse meu coração entristecer quando alguém me desse um coice, quando alguém me mordesse a minha mão. Mas que eu mantivesse a minha mente, meu coração sempre perdoador, livre, para acolher aqueles que precisam de uma palavra, de uma direção. Esse é o papel do obreiro. Bom, vamos dar sequência aqui. É interessante que os diáconos tinham que ter boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, né? Por quê? Porque as necessidades da igreja são muitas, né? De acordo com as normas de Timóteo 3:8-16, o obreiro deve ser conservador do ministério da fé, conservador do mistério da fé, experimentado, não pode ser alguém neófito. Meus amados irmãos, infelizmente, hoje eu falo com vocês de coisas que são muitas. Infelizmente, muitos ministérios perderam a noção da casa de oração, perderam a noção da doutrina dos apóstolos e hoje abrem os púlpitos para crianças pregarem. Que bonitinho, tá? Daí surgiram os pregadores mirim que cobram. E pior, as pessoas pagam, criando um círculo vicioso nisso. Contrariando o que diz a Bíblia, que de graça receber e de graça dar, mas você pode ajudar. Eu sempre falo, eu nunca cobrei nada. A gente pede assim, paga meu combustível, porque também, né? É certo. Eu nunca deixei de um obreiro que eu chamei para pregar na minha igreja, ele ir embora sem o carro dele abastecido, ele ir embora sem uma oferta, ele ir embora sem estar com a barriga dele cheinha. Porque eu sempre pensei assim, um dia se eu estiver numa situação dessa, se um dia alguém for me convidar, eu também quero ser tratado desse jeito, eu estou plantando. É preciso que a gente, nesse território da igreja, faça as coisas certas, da maneira certa também. Né? Uma coisa dentro das possibilidades, sem, né? Tudo bem. Agora pagar 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil. Me desculpe. A Bíblia diz que o obreiro não pode ser neófito, não pode ser menino, não pode ser criança. Não pode ensinar, até porque tem que aprender. E se ele está ensinando, ele é simplesmente um gravador de voz reproduzido alguma coisa que alguém disse. Não alguém que teve a experiência, experimentado.
Estou falando isso que para vocês, quando vocês forem convidados para pregar, cobre. Peça o básico, não seja igual os mercenários. Agrade a Deus. Ó, eu não tenho condição de ir, eu não tenho gasolina. Se puder abastecer o meu carro, ou me arrumar as passagens, a condução. Se vocês sentirem no coração que querem me ofertar alguma coisa, vocês ofertam. Hoje, meus amados irmãos, eu tô ensinando as pessoas a viver para a obra, não da obra. Por causa de muitos escândalos, muitas coisas ruins, feias. E que vai levar a colapso aí, que vai colapsar a igreja como nós conhecemos hoje. Os grandes CNPJ, as grandes denominações aí. Eu vejo um futuro feito por muitas pequenas igrejas, igual essa de vocês e muitos outros, aonde as pessoas vão se interessar pelo problema um do outro. Você vai numa igreja grande, o pastor nunca visitou um membro específico. Ninguém tem tempo para nada. Às vezes tem aquela ilusão de uma igreja de 20 mil, de 10 mil, 2 mil pessoas. Ninguém cuida de ninguém. Eu prefiro cuidar de uma igreja com 10, 15, 20 ovelhas, porque eu sei que eu vou cuidar, eu sei que vou interceder, eu sei que vou orar, eu sei que vou poder. Mas do que estar numa igreja de 2 mil, 3 mil. Nunca tive isso no meu coração. Se algum dia estiver lá, eu quero que vocês falem por mim. Eu nunca teve no coração do pastor Jânio. Se eu estiver lá numa igreja com 2 mil pessoas, você pode ter certeza, eu ajudei muito dos pastores e líderes daquela igreja, porque eles farão grande parte do trabalho. Retomando aqui, né? Experimentado. Governe bem a sua casa. Olha, não dá separar um obreiro e ele ser um troglodita, no sentido da palavra, com a esposa, com filhos, né? Eu tenho um curso, uma palestra sobre família. Muito importante. Não, eu não sei, acho que não vai dar para eu colocar ela aqui como... Pastor, o que é essa palestra? Sim, eu quero que os irmãos saibam que as pessoas aprendem tanta coisa. Matemática, química, física, biologia, as coisas da internet, TI, né? Mas não aprende como viver em família. A família, ela é um ecossistema com demanda, necessidade e anseio. Eu preciso conhecer o que é uma família. E muitas pessoas entram, começam com a família, aprendem na prática, assim, não tem, assim, de fato, uma compreensão real. Falar de relacionamento de pais, filhos, esposa, né? Mas não dá para fazer tudo de uma vez só, tem que ir aos poucos. Então, eu preciso governar, é pré-requisito. Vai separar um obreiro, que é espancador de filho, espancador da mulher. Espancador da mulher? Meus amados irmãos, tem muitos obreiros que confundem a autoridade espiritual que Deus deu para ele no núcleo familiar. A autoridade espiritual e autorização para ser um espancador, para desenvolver relacionamentos afetivos com a esposa, não. Eu não sei se vocês sabem, mas pastor Jânio foi por vários anos aqui coordenador do CREAS. O que é o CREAS? CREAS, ele é um departamento especializado em atender violações de direito da criança, idoso, e às vezes violência doméstica.
Irmãos, quando eu vim para o município, eu era concursado na área do serviço social. Eu era supervisor de serviço social. Quando eu assumi a coordenação do CREAS, eu percebi o quanto de mulheres são abusadas, não só sexualmente pelos seus companheiros, pode isso, relacionamentos abusivos, e muitas delas vivendo relacionamento abusivo e sendo crente, cristã. E o camarada, para exercer o relacionamento abusivo, usava a Bíblia. E o camarada, para exercer o relacionamento abusivo, usava a qualidade dele de autoridade espiritual de maneira errada. Eu estou abrindo uma discussão para você entender que o amor que eu tenho que exercer ali, familiar, filho ou ágape, tem que ser sacrificial. Por isso que essa discussão ela precisa ser amplificada, não é isso? Só estou colocando aqui para vocês entender que muitas mulheres dentro da igreja vivem relacionamentos abusivos e vocês, como os obreiros, precisam entender isso. E vou dizer para vocês muito mais, muitas irmãs perderam suas vidas por causa de relacionamentos abusivos. Uma ferida. Recentemente, nós tivemos aqui uma história em Costa Rica, só para lembrar vocês desse tipo de relacionamento, em que o obreiro matou a irmã, a esposa, com machadadas. Se eu vou separar alguém, eu tenho que ter pelo menos a condição psicológica de entender e cognitiva, de percepção, de entender que aquele cara é carnal. Eu não posso selecionar alguém só porque ele prega bonito, porque ele canta bonito. Ele tem que fazer bem lá fora, na casa dele, tem que ter moral, tem que ter idoneidade. Eu preciso ir atrás de informações, porque isso mancha e prejudica o corpo de Cristo, escandaliza. Irrepreensível, não ganancioso, misericórdia, não maldizente. Tem gente aqui que acha que ser crente é ser maldizente. Portador de uma consciência limpa, responsável, dizimista e ofertante. É preciso. Dizimista e ofertante. O que eu falo aqui já para encerrar? Cada denominação, se eu pertenço a uma denominação, eu tenho que me sujeitar a ela em primeiro, obediência e amor. E fidelidade. Não é? Estou submetida a ela. Se minha igreja tem como, na área financeira, para manter as atividades, dízimos e ofertas, eu preciso ser dizimista e preciso ser ofertante. Lembra? Se eu estou nessa denominação, eu preciso ser fiel, eu preciso ser submisso, me submeter em amor. Talvez eu não tenha como dizimar, mas eu não posso ser contra o dízimo. Talvez eu não tenha como ofertar, mas eu não posso ser contra as ofertas. Por quê? A congregação que eu estou, a denominação que eu estou, ela é organizada dessa forma. Eu não estou citando aqui as bênçãos que tem para quem é dizimista, que são muitas, as bênçãos que tem para quem é ofertante, também, porque são muitas. É importante. O dízimo e oferta faz você alcançar bênçãos que você não alcançaria se você não fizesse. Uma alma que se rendeu num culto de quinta-feira,
Pastor, foi fulano que pregou, fulano que fez o apelo e fulano aceitou. Beleza, mas você é o dizimista. Que deu a água gelada, o pregador. Que forneceu a luz, né? Com seu dinheiro pagou a luz. Com seu dinheiro pagou a água. Com seu dinheiro pagou a luz. Com seu dinheiro pagou a oferta do pregador. Beleza. Você tem participação nisso. Você financiou isso. Tem muita gente que não vai ter ganho, que terão feito poucas coisas na igreja, mas naquele dia vai receber muito, porque foi dizimista, foi ofertante, o dinheiro que deu, foi usado da forma correta, alcançou objetivos, almas foram salvas, ele é participante. É preciso ter o coração de dizimista e ofertante. E tudo tem que ser feito com amor. É preciso que você entenda que não pode ser por obrigação. Tem que ser por entendimento, que você entende, que você amadureceu e você faz sem dor. Faz por obediência. Faz por amor. Faça por submissão. É muito importante que o obreiro experimente isso. Porque sem dízimos e oferta, imagine que você tire de todas as denominações CNPJ do mundo o dinheiro. O que a obra ia ser feita? Você sabia que Jesus Cristo tinha um tesoureiro? Pastor Jânio? Era um ladrão, né? Mas pagou caro por isso. Mas a obra de Jesus Cristo era mantida, tinha pessoas que mantinham ela. Então não é injustiça você ser ofertante, você ser dizimista, investir o seu dinheiro em uma denominação que quer o bem-estar de todos e que quer a salvação das pessoas. Tá? É que não seja só na denominação, seja com alguém próximo de você, seja com alguém que você entende, você pode ajudar a gente. Não precisa pedir, seja uma bênção. Faça a diferença no território onde você atua. Seja um líder de excelência, seja um obreiro de excelência, de qualidade. Fiel em tudo. Fiel em tudo. Temperante, não destemperado, sincero. Sincero. Homem de uma só palavra. Vamos encerrar aqui. Já passamos nossa 1 hora de aula. Que Deus abençoe e conceda a vocês uma semana, um final de semana excelente. Um final de semana excelente, o início da semana que vem excelente também. Lembrando vocês que na segunda-feira é o nosso culto virtual aqui, na nossa célula virtual aqui em Alcinó, às 19 horas. Né? Quem quiser entrar lá, participar, para nós dar um alô, conversar, né? Entre lá, prestigie a gente. Com certeza Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração também lá. E que você vai estar aprendendo a palavra, né? E da forma correta, da forma certa, e com certeza seu ministério será profícuo, fértil e próspero. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima aula.